Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo vai ser mais um vídeo sobre NAS, especificamente TrueNAS. E nesse vídeo nós vamos tentar entender se realmente vale a pena você investir para colocar um SSD no teu NAS para servir como cache. Desse jeito, se você ter o seu TrueNAS rodando apenas com HDs, você pode ter em mente se realmente vai valer a pena você adicionar ou não. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Após rodar muitas vezes o TrueNAS e comentar sobre cache, dessa vez eu vou tentar entender se realmente vale a pena você investir para colocar um SSD para servir como cache ou não. Então, se vocês vierem aqui na minha tela, a primeira coisa é, vale a pena colocar um SSD como cache no TrueNAS? Nós estamos utilizando o TrueNAS porque é uma das opções que é mais fácil você criar esse cache e você configurar ele. Então, nós vamos tentar entender se realmente vai valer a pena. Nós vamos mostrar qual seria a diferença entre ter cache ou não ter cache. Nesse vídeo específico, nós vamos focar para um só SSD. Então, o cache vai ser baseado apenas de leitura, não de escrita. Se a gente tivesse colocado dois SSDs, daí faria um pouco mais de diferença para a questão de leitura e escrita, porém eu não tinha esses dois SSDs para fazer esse teste, então por isso mesmo que eu não fiz esse teste, porém vai dar um pouco diferente. Talvez num dos vídeos futuros eu vou tentar mostrar mais sobre isso. Então vamos vir aqui e vamos tentar entender o que seria o cache. Basicamente, um cache ele é conhecido no TrueNAS como L2 ARC e ele serve como cache leitura. Se você estiver utilizando um Synology, ele vai falar se cache leitura. Se você estiver utilizando o OpenMedieval, vai ser um pouco diferente, mas basicamente ele vai gravar as informações que você usa mais frequentemente nesse SSD, na qual, se você quiser acessar esses dados, ele vai acessar de um modo mais rápido. Possivelmente a parte de escrita não vai fazer tanta diferença, porque você não está gravando nada nesse SSD, você está gravando tudo no seu HD e depois disso ele copia algumas informações internamente para o teu SSD de leitura e daí ele vai melhorar ou não a velocidade. Outra coisa, nós poderíamos estar utilizando o S-Log, na qual seria o cache de gravação sincronizada, ou seja, leitura e escrita. Porém, nós vamos estar focando especificamente nesse tipo, porque como eu falei, eu só tenho um SSD e eu não tinha dois SSDs para fazer esse teste. Além do mais, nós vamos tentar verificar com diferentes tipos de arquivos para ver qual deles que vai fazer diferença. Assim, desse jeito, se você utilizar arquivos maiores ou menores, você tem um pouco de noção da diferença que vai ser feita. Então, como eu falei, no nosso teste, o que nós utilizamos, eu utilizei um CPU antigo, na qual tem 4 cores e 8 threads. Eu acredito que era um CPU de terceira geração. Além do mais, eu coloquei 16 GB de memória RAM. Eu estou utilizando 4 HDs de 4 TB e eu coloquei apenas um SSD de 128 GB. Eu poderia colocar um SSD maior? Sim, mas não tinha disponível, por isso mesmo que eu acabei utilizando esse. Nesse servidor que tem o TrueNAS, tem uma placa de rede de apenas 1 GB e eu estou utilizando o TrueNAS Scale 25.4.1, que seria a última versão no momento que eu estou gravando esse vídeo. Possivelmente, se você está assistindo esse vídeo daqui algumas semanas, a versão pode ser outra, mas só para você ter uma noção, para você comparar se por acaso você estiver utilizando outra versão. E então, para fazer esse teste, como que eu fiz? Eu usei 3 tipos de arquivos, ou 2 tipos de arquivos. Primeiro, eu peguei um vídeo grande, que seria mais de 5 GB de dados. Outra coisa, vários arquivos pequenos. Porque eu quero comparar se por acaso arquivos grandes e arquivos pequenos vão fazer qualquer diferença na parte de leitura. Eu já copiei todos esses dados para o meu TrueNAS, então eu não vou estar considerando a velocidade de escrita, apenas o tempo de cópia. Além do mais, eu usei a ferramenta chamada Crystal e fiz a cópia usando o SMB para ver se fazia qualquer diferença. Então, vamos mostrar um pouco dos resultados. Quando eu coloquei esse meu arquivo MKV, que seria esse meu vídeo 4K, na qual ele tem mais 5 GB, a velocidade sem cache, ele rodou por volta de 110 MB, e quando eu coloquei o cache, ele aumentou um pouco.
ele aumentou para 112 megabytes. Nesse caso, essa diferença é mínima, não faz praticamente diferença nenhuma, você vai ganhar questão de alguns segundos a mais se por acaso você estiver utilizando esse cache, porque arquivos grandes ele não exige muito processamento e pode ser que, porque eu fiz toda a configuração, iniciei novamente o computador, a velocidade pode ter alterado, mas não fez uma alteração representativa muito grande. Agora nós vamos ver a questão de arquivos pequenos, e essa questão de arquivos pequenos que seria o mais importante, porque se por acaso você só estiver copiando vídeos ou colando vídeos, não vai fazer muita diferença. Porém, se você quiser copiar várias fotos ou quiser copiar vários arquivos doc, daí vai começar a fazer bastante diferença. Por quê? Porque cada arquivo ele tem que ser processado e vai ter mandado para o seu destino final ou copiado o seu destino para o teu computador, na qual ele vai afetar um pouco a velocidade. E nisso que eu senti muito mais diferença. Então, sem cache, a velocidade média chegou a 38 megabytes, porém, com o cache, ele subiu para 72 megabytes por segundo, quase o dobro de velocidade, o que eu não estava esperando que poderia estar acontecendo isso. E teve vários arquivos, lógico, demorou um tempo, porém, metade do tempo utilizando o cache em relação a sem o cache. Então, para arquivos pequenos, realmente vale a pena. Então, nós vamos ter um pouco de noção. Cache L2 ARC só acelera a leitura, não acelera a escrita, e nesse vídeo eu não testei especificamente a escrita, então não posso falar sobre isso. No meu caso, eu tinha 16 GB de memória RAM, na qual ele usou praticamente toda a memória RAM para fazer toda essa transcodificação, para copiar todas as informações e para garantir que está tudo lá. Outra coisa, porque eu usei um SSD pequeno de apenas 128 GB, esse HD acabou sendo enchido ou ficou cheio muito rápido. Então eu coloquei meus 5 GB, ele já encheu por volta de 5 GB na questão de cache, depois eu coloquei mais alguns gigabytes, e se eu continuasse utilizando, ele iria começar a ficar mais devagar. Porque não tinha tanta informação copiada nesse NAS, ele não copiou tanta informação para o SSD, então não senti muita diferença. Você vai sentir mais diferença quando você tiver muito mais arquivos. Vamos supor que você copiou por volta de 500 GB de dado, ou ao longo de um período você copiou 500 GB de dado. O SSD não vai conseguir comportar todos esses dados, então através da utilização mais frequente desses arquivos, ele vai criar ou vai copiar essas informações no cache. Outra coisa, lembrando, eu poderia estar utilizando a questão do S-Log, que seria o cache para leitura escrita, porém ele vai fazer mais diferença para colar arquivos pequenos, porque todos os dados pequenos inicialmente vai ser copiado nesse cache e depois ao longo do tempo ele vai copiando de volta para o HD. Lembrando que se por acaso eu tiver um HD, um SSD pequeno, vamos supor 128 GB, 2, que tem que ser o caso, e ele está rodando em espelho, e eu começar a copiar 500 GB de dados, o meu cache vai encher e depois vai começar a desacelerar e vai ficar a velocidade do meu HD até ele ter o tempo de fazer o buffer, copiar as informações para o meu HD e depois disso ele pode começar a limpar. Então a pergunta que não quer me calar, será que realmente vale a pena? Sim, vale a pena se você quiser acessar arquivos pequenos com muita frequência e você já tem bastante memória RAM disponível para fazer esse processamento. Caso você quiser fazer backups ou streaming de vídeos ou tiver pouca memória RAM, não vai fazer muita diferença. Além do mais, maior quantidade ou maior o tamanho dos seus SSD, vai ter mais informações para ele gravar lá, na qual você pode ter mais variedade de arquivos. Se por acaso você sempre acessa os mesmos arquivos todas as vezes, então não vai fazer muita diferença se você tiver um SSD grande, porém se você acessar os mesmos arquivos todas as vezes, então vai fazer muita diferença. Então, vamos tentar entender como conclusão disso. Cache. Cache vai melhorar o desempenho em cenários específicos, não em todos os casos. Não adianta você colocar um HD, um SSD como cache e achar que todos os casos vão estar funcionando ou você simplesmente vai ter um NAS muito mais rápido. Diferente de um SSD num computador que ele vai fazer o boot mais rápido, as informações vão ser copiadas de acordo com a sua demanda, com o algoritmo que eles vão estar utilizando, então não necessariamente que vai fazer diferença se você acessar muitos arquivos diferentes. Para HD de leitura, não sei se realmente vale a pena você comprar um HD
ou um SSD só para colocar se você tiver um sobrando e você quiser colocar no seu NAS, sim, vale a pena fazer isso e tente fazer o teste para ver se realmente faz diferença para você. Se você tiver 2 SSDs, tenta fazer o teste para leitura e veja se a tua utilização vai fazer qualquer diferença ou não. No meu caso, não fez tanta diferença porque eu utilizo mais vídeos grandes, eu utilizo mais para editar arquivos, eu utilizo mais arquivos que são mais de 5 GB, 10 GB, então não fez diferença nenhuma. Porém, se eu tivesse utilizado esse meu NAS mais para Word, Pictures e outras coisas, sim, iria fazer bastante diferença. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que com essas informações você possa utilizar para você decidir se realmente vale a pena você instalar o cache ou não. Então, se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!